Oi pessoal, estamos aqui então no nosso canal de videoaulas, tá? A dica de hoje é a seguinte: como é que a gente começa a estudar inglês? A primeira coisa básica que a gente tem que ter é vontade. Sem vontade a coisa não flui, a gente não consegue aprender, a gente acaba colocando culpa em todo o resto, é no professor, é na escola de inglês, é no método que a gente está estudando. Enfim, a gente fica com uma série de justificativas que não nos levam a nada, ou seja, fazendo isso a gente não vai aprender inglês, tá? Então assim, tens que ter bem claro para ti que tu é o centro da aprendizagem do inglês. É tu que vais determinar como estudar, onde estudar, que tarefas tu vais fazer, porque as pessoas são diferentes, cada um tem aptidão para uma coisa, outro tem aptidão para outra. Vou dar um exemplo para vocês baseado em mim mesma, tá? Eu sou ótima para falar inglês, eu falo com a maior facilidade. Por quê? Porque eu já me expresso com facilidade na língua portuguesa. Consequentemente, eu vou conseguir também me expressar com bastante facilidade no inglês. Outra habilidade que eu tenho muito boa também, a leitura. Eu leio super bem, eu leio muito fluente. Acontece que quando chega na hora de ouvir, até no português eu me embaralho e eu acabo me confundindo. Vou dar outro exemplo para continuar. Questão de aprender com música, por exemplo. Se vocês estiverem escutando uma música comigo, tá? Vocês vão perguntar assim para mim: Luciana, o que essa música está dizendo? Se não for num inglês formal, padrão, conforme aquele que eu aprendi quando estava estudando, eu provavelmente vou ter muita dificuldade de dizer para vocês: olha, a música trata sobre isso. No entanto, se vocês pegarem a mesma música e me derem por escrito ela em inglês, eu provavelmente vou conseguir traduzir, se não toda, a maioria das partes. Tá? Então isso aí é fundamental para que vocês aprendam. Primeiro, que modo que é para mim aprender de maneira que eu tenha êxito, tá? O que pode ser feito para eu poder aprender o inglês? Primeira coisa que vocês vão ter que também assim, como é que eu quero me explicar para vocês de maneira que a gente consiga fazer uma videoaula bem que ajude, que seja útil e que eu saiba me expressar de maneira que vocês saibam captar aquela mensagem que eu estou passando para vocês, tá? Eu disse que depende da vontade e depende de cada um, da característica de cada um. Então, pessoas que vão gostar de aprender inglês com música, tem pessoas que vão gostar de aprender inglês com frases do dia a dia que a gente aprende a usar. Vai ter, no caso, uma aula mais verbalizada, mais oral, mais de fala, né? Vai ter pessoas que vão gostar de traduzir textos e a gente pega muito vocabulário fazendo a tradução, né? A gente precisa da língua mãe da gente para nos dar respaldo. Claro que tem outros métodos de estudo, que, por exemplo, imersão. Tu vais entrar num ambiente onde só exista o inglês. Tem metodologias que fazem isso. E eu não estou desmerecendo nenhuma nem outra, não é isso. Eu só estou querendo passar para vocês a ideia de que a gente tem várias opções e essas opções vão ser umas boas e outras não tão boas na hora da gente aprender. Tá? Então, quando a gente vai fazer isso, a gente chama isso assim, de característica individual. O que é isso? Ou seja, o que eu pego fácil, da maneira como eu pego fácil, não necessariamente tu vais pegar. De repente, para mim, eu adoro letras de música, por exemplo, ouvir músicas e pegar a tradução. Vou pegar as palavras-chave, vou pegar as ideias que aquela música contém. Eu tenho que cuidar muito na hora de aprender com música a questão da gramática. Aí entra aquela questão assim, para que eu quero o inglês? Né? Então assim, se é para trabalho
provavelmente a gente vai estar dando um passo em falso se a gente for aprender com música, por exemplo, moderna, que é recheada de gírias. Tu não vais usar gíria no teu trabalho. O teu trabalho é sério, não é coisa informal, pelo contrário, é coisa formal demais. Por exemplo, tu vai lidar com empresas, tu vais fazer correspondências em inglês para essas pessoas no ramo que tu trabalhas. Como é que tu vais ter, para que vai ser útil para ti um inglês cheio de gírias? Não vai ser. Então a gente também tem que ter em mente essa questão assim, ó, para que eu quero? Eu quero para o trabalho, eu quero para uma prova de proficiência na minha faculdade, é para isso que eu quero. Então assim, ó, eu tenho que trabalhar com textos que digam respeito à minha área, para já ir enriquecendo o vocabulário, tá? Então assim, ó, a questão dos hábitos de estudo, isso é fundamental. Vocês precisam ter hábitos de estudo, não é estudar hoje, se matar estudando 3, 4, 5 horas, porque hoje eu tô disposta. Aí chega daqui a 3 semanas, eu não peguei nada de inglês. Então assim, ó, tem que ter hábito, é uma coisa cotidiana, se não cotidiana, pelo menos que tenha um pequeno espaço, tipo a cada 2 dias, a cada 3, isso é tolerável. Agora, estudar tudo hoje e daqui a 1 mês querer estudar mais um todo, não vai fazer a gente render. Porque a questão da língua é também questão de repetição. A gente precisa repetir um vocabulário para a gente aprender aquilo com uma certa frequência. Então, se tu tens aquele vocabulário frequente, aquilo ali vai começar a te internalizando, aquilo ali vai começar a fazer parte do teu universo. E aí vai ser muito mais fácil, em vez de ser uma coisa decorada, vai ser uma coisa internalizada e que flui espontaneamente na hora da atividade que eu estiver fazendo ou na hora que eu for falar alguma coisa. Existem métodos maravilhosos, todos eles, sabe, contêm uma grande contribuição para cada um de nós. Só que cada um precisa, não digo gostar, mas pelo menos entender que é necessário o inglês atualmente. Hoje a gente não tem mais como conviver sem isso. Tipo, coisa que eu ouço muito dos meus alunos. Eu não sei nem o português. O que eu quero com o inglês? Gente, não é questão de o que eu quero com o inglês. É questão de o que o inglês vai fazer por mim. Tem situações que a gente não pode fugir. Uma delas é a questão do trabalho. Se tu optares por uma linha de trabalho administrativo, trabalhando em empresas, trabalhando com comunicação, isso aí não tem como escapar. Vocês vão precisar do inglês sim. Então é aí que entra aquela questão, como é que eu vou fazer, que tipo de atividade eu gosto, que tipo de atividade vai ser útil para mim. A questão do tempo também, que o pessoal se preocupa muito. Assim, ó, quanto tempo mais ou menos eu levo para fazer um curso de inglês? E eu vou dizer de novo a mesma coisa, depende para o que tu queres. Depende qual é a finalidade que tu vai dar para aquele estudo de inglês. É muito pessoal isso aí e a gente tem cada vez mais que se despojar daqueles velhos conceitos. Por exemplo, um velho conceito é esse: eu nem sei falar direito o meu idioma e já querem que eu fale o idioma americano ou o inglês, no caso, que não é dos Estados Unidos propriamente dito. A gente tem a Inglaterra, tem a Escócia, tem uma série de outros países, aliás, muitos países que falam a língua inglesa e que a língua inglesa é a língua oficial. Então, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Quem sabe, trabalhando numa empresa, eu não vou ter a chance, eu vou ter a oportunidade de me mudar daqui e ter um salário muito legal lá fora, ou então conseguir provar que eu sou competente e eu estou fazendo o que eu gosto. Não necessariamente essa bênção, vamos dizer assim, não vai ser necessariamente aqui no Brasil. Quem sabe não é futuramente que isso vai acontecer num outro lugar que não seja o nosso país. Tá? Então, assim, ó, essa conversa inicial foi para que a gente tenha uma ideia, né, do que nos espera quando a gente vai aprender inglês. Tá? Em seguida, eu pretendo colocar postagens para vocês indicando letras de música
que vocês irão poder também aprender um inglês bem legal e que não seja comprometedor. Por exemplo, cheio de gírias. As músicas de hoje têm muitas gírias e muitas delas não tem nada, tá? Não passam uma mensagem. Então, quando a gente vai aprender inglês com música, se é para aprender mesmo que eu quero, o que eu vou fazer? Pegar letras de música que contenham mensagens concretas, que tenham coisas, ideias que são expressas dentro de uma frase, por exemplo. Não pegar uma língua toda fragmentada, toda cheia de pedaços, palavras soltas, como acontece hoje com as músicas internacionais que a gente tem. Não posso falar pelo espanhol, porque não sei espanhol, mas pelo inglês eu garanto para vocês que hoje em dia nós temos muitas músicas que não fariam falta na hora da aprendizagem do inglês. Tá? Então, assim, o que eu gosto é uma coisa, o que eu preciso é outra. Tá? Então, assim, eu vou buscar músicas para vocês que tenham um vocabulário palpável, que seja necessário para a gente e que seja de uma forma mais gostosa, bem relaxante da gente aprender. Não ser aquele fardo, aquela obrigação. Quanto mais cedo a gente começa a estudar inglês, melhor. Tem gente que acredita assim, quando é criança, né, aprende mais rápido. Até aprende, porque a criança está justamente formando o universo dela na língua. Então, ela até aprende com facilidade. Agora, não significa que uma pessoa de 40, 50 anos não vá conseguir aprender. Não existe isso. Eu não posso, eu não consigo. Isso aí são chavões que a gente usa para justificar a nossa falta de iniciativa. Tá? Então, assim, se eu quero aprender inglês com 40, com 50, não interessa a idade. Claro que vai depender do estilo de pessoa que eu sou. Tem pessoas que têm muita facilidade para aprender as coisas. Então, vai aprender super bem. E já tem pessoas que têm uma certa dificuldade. Então, aí a culpa não é do idioma e não é da faixa etária, né? É simplesmente daquele traço individual que cada um de nós tem. E a gente tem que aprender a lidar com esses traços para poder ser beneficiado na hora de aprender inglês. Tá? Se conhecendo, optando por coisas que sejam benéficas para nós e que sejam, acima de tudo, uma ferramenta de ajuda, que não seja um fator complicante. Ai, que horror, eu preciso aprender inglês. Não, gente. Pode ser de uma maneira muito legal, muito tranquila. E a questão da rapidez é aquilo que eu falei para vocês. A gente precisa saber para que a gente quer o inglês. Se é assim, eu quero ter o máximo de conhecimento possível, então aí é a longo prazo, vai demorar, porque diariamente a gente está aprendendo a nossa língua, diariamente nós somos, como é que eu vou dizer assim, agraciados com palavras que a gente não conhece. Muitas delas tu sabe pelo contexto o que significa e muitas delas tu vais acabar precisando ir para um dicionário. Ou então aquela palavra aparece tantas vezes dentro de um contexto que a gente está visualizando, onde é que ela está inserida, que vai acabar fazendo com que a gente pegue o significado dela. Né? Então, se a gente aprende diariamente o nosso próprio idioma, a gente vai aprender diariamente a língua inglesa também. Tá? Então, eu aguardo vocês para a nossa próxima videoaula, que vai ser, de repente, uma dica, ou de repente vai ser uma letra de música, enfim, tá? Eu vou fazer um trabalho bem legal para vocês, por isso que pode demorar um pouquinho as nossas sequências de videoaula, é porque eu estou batalhando para fazer uma coisa muito legal para vocês e que seja, acima de tudo, útil e prazerosa, tá bem? Até o nosso próximo encontro. Beijo!